embora. Ô Zaidan, tô tremendamente enganado ou não houve algo pontual, determinante do presidente no que diz respeito àquilo que mais preocupa, que são as manifestações espalhadas pelo Brasil? Ele desautoriza o método, né? Ele diz que vê Mas nessas manifestações... ele cita destruição de patrimônio, que não necessariamente é algo que esteja acontecendo, né? Exatamente, mas, claro, ali ele estava listando, elencando os métodos que ele relaciona às manifestações da esquerda, né? Por isso falou em destruição do patrimônio e falou em impedimento do direito das pessoas de se locomoverem. Então ele desautoriza o método, desautoriza que as pessoas continuem fechando estradas, fechando avenidas, a Marginal em São Paulo, isso que aconteceu ontem, esse tipo de coisa. Não disse parem, voltem, interrompam o movimento, mas disse que esse método ele não concorda. Eu imagino que isso terá consequência, sim. Imagino que terá um efeito, porque afinal de contas ele está equiparando esse tipo de manifestação àquilo que seus oponentes fazem e ele diz que isso é desrespeito à liberdade das pessoas. Não falou do resultado da eleição, a não ser agradecer a votação que teve, os 58 milhões que teve, se reafirmou como líder de uma grande parcela da população. Nós sabemos que a ideia do Bolsonaro hoje é ser candidato em 2026, né? Então ele se reafirma ali como líder de uma parcela da população, mas não fez menção ao resultado em si, ao processo em si, e pelo contrário disse que são manifestações não apenas por aquilo que ele defende, mas também contra o que ocorreu no processo eleitoral. Mas se fosse um discurso mais a miúde, né, ele teria citado as interferências do Tribunal Superior Eleitoral, as ações do Alexandre de Moraes e aquela história lá que ficou conhecida como radiolão. Ele não fez menção, ele falou ali de passagem a respeito de problemas do processo, apoiou a ideia de haver manifestações, porém não com bloqueios, impedindo que as pessoas se locomovam e que os produtos circulem. Basicamente foi isso. E não fez menção ao Lula, como já se sabia que não faria, né? E deixou, né, Zaidan, pro Ciro Nogueira falar sobre transição, né? Ele deixou ali o local, o Ciro permaneceu e disse que o presidente já tinha dado essa autorização para ele para tocar o processo. E ele falou, inclusive, o contato que houve com a presidente do PT acabou sendo o Ciro Nogueira, e deve ser ele mesmo, né, o responsável por parte do governo para tocar esse processo adiante, né? A Gleisi, inclusive, falou hoje que conversou com o Ciro Nogueira ontem e disse que será o Alckmin, o coordenador ali da equipe de transição do Lula, porém, a oficialização do Alckmin nessa função será quinta-feira. Essa é uma novidade, porque a Gleisi não havia dito isso publicamente na entrevista, e ele disse agora. E ficou claro que mesmo o breve falar do Ciro Nogueira foi motivo da demora, né? Da discussão, porque ele fez questão de falar que essa transição é uma imposição legal. E tanto que ele disse, quando provocados e dentro das exigências legais, iniciaremos o processo de transição. Isso quando provocado é, obviamente, quando o PT disser, porque será o PT, olha... Estamos prontos, porque né? a Gleisi que fará isso, né? Olha, o Alckmin está oficializado quando começamos. E aí começa. Haverá o processo, é uma imposição legal. Ninguém pode se negar a isso. Porém, com regras, qualquer... né, Zaidan? Com regras. São né? regras. Não, e regras óbvias, né? Que têm de ser cumpridas. Porque, como a gente disse, aí estão representantes do povo, delegados do povo. Estão lidando com coisa pública. Tem de haver a comunicação de quem sai para quem entra. Ó, a situação é essa, vocês vão encontrar tanto no cofre, as reservas internacionais em dólares estão neste montante e os investimentos previstos são estes aqui, fora o que está no orçamento. Em dezembro, as universidades receberão tantos bilhões que já estão definidos. O ministro da Defesa também vai passar informações importantes
a respeito de ações que estão programadas, ministro da Educação, enfim, aquilo que se espera, 50 pessoas de um lado, 30 do outro e tal. É um processo longo, demorado, chato, mas que é fundamental, imprescindível. Mas não dá para dizer que houve uma decepção com o pronunciamento. Eu, particularmente, não esperava que fosse algo além disso aí, não é? Um apoio aos manifestantes, até porque eles estão se manifestando pelo Bolsonaro, mas uma desautorização da parte dele do método usado para a manifestação. Eu imagino que haverá consequência e que a desobstrução começará, pelo menos é a minha expectativa. Tomara, que bom. Vamos fazer o seguinte, ó. O pronunciamento todo do presidente Jair Bolsonaro teve 2 minutos e 1 segundo. Se você perdeu, porque foi tão rápido e você esperou 1h e 40 minutos para acompanhar isso, né, desde o momento em que a imprensa foi chamada para dentro e a gente criou esse início de papo aqui para trazer o pronunciamento do presidente, foi tão rápido que você pode ter perdido. Então eu vou repetir agora o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro feito após o pleito de domingo e a vitória do ex-presidente Lula. Vamos ouvi-lo. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Esse é o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, feito há pouco, e está bem claro ali no pronunciamento do presidente a questão do direito de ir e vir, e se isso for entendido, a gente começa, como disse o Zaidan, a ter os reflexos nas estradas e nas cidades. Tomara que isso tudo se confirme.